Olá! Então vamos hoje analisar a questão que intriga muita gente. Muitas pessoas, desde a década de 80, vêm perguntando a questão da amputação, né? A pessoa corta um membro do corpo e quer saber se no psicossoma, perispírito, corpo astral ou qualquer nome que a pessoa deseja falar, costuma repercutir no outro lado, e se aquele lado perdeu também a amputação do braço, da perna ou de uma outra situação. Então não se preocupe, justamente porque o psicossoma ele recebe o reflexo do corpo físico, mas não em uma situação de amputação de braço. O psicossoma continua com o outro braço no corpo extrafísico, né? Ele não perde o braço, ele não perde a perna. Tanto que muita gente às vezes me pergunta: Vasco, tal pessoa amputou uma perna e de vez em quando ele sente ainda coceira na perna, sente vontade de coçar. Justamente porque isso é um reflexo que vem do psicossoma para o corpo físico. E lá do outro lado, o psicossoma registrou e registra que a perna continua existindo. Então, isso já existe dezenas de relatos nesse sentido, de pessoas que amputam a mão no corpo físico. E lá do outro lado, quando projetado, ela sente que está normal. Uma outra situação, pessoa quando está passando por uma experiência no mundo físico, ela fica cega, né? Ou já nasce cega. Do outro lado, ela mantém a visão em perfeitas condições. Então, o que acontece no corpo físico não é transportado para o psicossoma. O efeito é justamente inverso. Ele começa no corpo mental, reflete no psicossoma, lá ele sofre, né? Todo o processo que o corpo mental enviou para ele no sentido de informação, e do psicossoma vem para o corpo físico, ok? Então, pessoas que já nascem com um ou outro problema, é possível também considerar essa situação, né? Pessoas que tiveram justamente problemas kármicos costumam ter problemas de ordem física, mas o processo já é inverso, ele vem de lá para cá. Então é um problema de ressonância, ok? Bem diferente do problema quando acontece no mundo físico e vai para o psicossoma. Ele não vai, ele fica retido aqui, ok? A pessoa, quando projetada, continua andando naturalmente, né? Isso já aconteceu muitas vezes. Já estive pesquisando um caso no interior do estado de São Paulo, numa cidade em que a menina, ao nascer, ok? Por um motivo ou por outro, a enfermeira se confundiu, né? No remédio pingou umas gotas no olho da menina e cegou a menina. A menina ficou completamente cega. Isso já no primeiro dia de nascimento. Ela gostava de pintar quadros, mas conseguia distinguir as cores, ok? Pela vibração, atuando também com a vidência do psicossoma, ela conseguia pintar muitos quadros, ok? Então, quando o problema acontece no corpo físico, normalmente o psicossoma não recebe
essa carga, né, pós-operatória. Existem casos em que uma pessoa, ao passar por um problema de assassinato, né, sendo inocente, toda uma questão lógica, ela pode entrar do outro lado em uma psicose post-mortem. Então, o que acontece logo após o falecimento dessa pessoa? Os amparadores produzem uma verdadeira operação plástica no psicossoma da pessoa, já que ela teve uma morte violenta, para reconstituir de novo o psicossoma dela. Então, para cada caso, existe um caso, né? Então, nesse sentido, por exemplo, a pessoa faz uma operação e faz uma extirpação do baço. Não tem problema. Do outro lado, ela continua com esse órgão no corpo, ok? Então, era isso que eu queria transmitir a vocês no dia de hoje. E continuamos em nosso trabalho. Até mais.